Hebreus capítulo 3, de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar mais uma vez. Senhor, suplicamos que assim como tens falado conosco através de cada momento deste culto, que agora especialmente pela Tua palavra, o Senhor continues a falar conosco e nos dê, ó Deus, o privilégio de entender a Tua vontade e o Teu propósito para a nossa vida e de vivermos, ó Deus, de acordo com a exortação da Tua palavra nestes dias que são tão difíceis, ó Deus, mas estes dias continuam sendo dias em que o Senhor tem manifestado o seu governo sobre todas as coisas e, portanto, confiados no Senhor, podemos viver de acordo com os teus propósitos. Ensina-os a nós neste momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nós estamos estudando esta epístola, esta carta aos Hebreus, e nós já sabemos algumas informações importantes sobre esta carta. Eu gostaria de repetir algumas delas, para que nós possamos sempre relembrar disso. Essa carta foi escrita a cristãos convertidos do judaísmo, portanto, judeus convertidos ao cristianismo. Estes enfrentavam uma grande tribulação e uma grande perseguição por parte de todos os que perseguiam a igreja, portanto, tanto judeus do judaísmo, quanto também romanos. Mas especialmente esta perseguição por parte dos judeus, ela atacava o centro, o coração daquela comunidade, chamada de comunidade dos hebreus. Por quê? Porque estes judeus, quando se convertiam ao cristianismo, as próprias famílias deles impunham sobre eles grande perseguição e reprovação, porque eles estavam abandonando o judaísmo. E por conta disso, muitos perdiam suas casas, seus comércios. Judeus têm como a ação comercial principal a comercialização, e eles estavam espalhados por toda a Ásia Menor e por toda a Palestina, na época do Império Romano, e eles eram extremamente bons comerciantes, mas quando eles se convertiam ao cristianismo, a própria família se responsabilizava de afastá-los dos negócios da família, e eles eram perseguidos e muitas vezes expulsos das suas próprias cidades. Esta perseguição, ela produziu muitos mártires, gente que foi capaz de perder a própria vida por causa do nome de Jesus. Mas essa perseguição também produziu muita apostasia, gente que depois de ter crido no Senhor Jesus, por causa da perseguição, não suportou e desanimou na sua fé. Alguns desanimaram e pararam de frequentar os trabalhos do Senhor, pararam de buscar ao Senhor, pararam de ir à igreja, nos ajuntamentos que eram promovidos pelos apóstolos ou pelos discípulos do Senhor Jesus naquele primeiro século. Outros até abandonavam mesmo esta fé. E esta apostasia extremamente perigosa que passou a acontecer no final do primeiro século, gerou no coração do autor desta carta, que nós não sabemos quem era provavelmente um judeu extremamente conhecedor, profundamente conhecedor
do Antigo Testamento, do próprio judaísmo, mas também conhecedor da mensagem do Evangelho. E este homem, então, inspirado por Deus, ele vai escrever uma carta para animar esses cristãos que estão debaixo de perseguição, tentados a apostatar da fé, muitos desanimados, para que eles não voltassem ao judaísmo. Por quê? Porque voltar ao judaísmo seria um retrocesso na caminhada de fé deles. Uma vez que eles agora receberam a mensagem a respeito de Jesus, e o autor vai mostrar em toda a carta a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que tinha autoridade dentro do judaísmo, especialmente apresentado através da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. E então este autor vai lidar de uma forma muito hábil, mostrando que o próprio Antigo Testamento apontava para o Messias, para o Redentor, como sendo aquele que viria e que é superior a tudo aquilo que Deus deu no Antigo Testamento para o povo. E então renegar a fé em Cristo Jesus e voltar ao judaísmo seria um retrocesso. Em dias de apostasia, a mensagem da carta aos Hebreus é uma mensagem extremamente urgente e importante para a vida da igreja. Nós estamos vivendo tempos assim. No nosso país há um movimento chamado movimento de desigrejados. E esse movimento nada mais é do que algo muito parecido com o que estava acontecendo ali. Gente que por N motivos fica desanimada com a fé, fica desanimada com a igreja, fica desanimada com uma série de coisas, não nega a Deus e diz: olha, eu não vou parar de buscar a Deus, mas eu não aguento mais, eu não quero mais igreja, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo outro. E estas desculpas todas que são dadas, na realidade são apenas uma tentativa de ocultar o que está por trás disso, um esmorecimento da fé. E então, quando nós olhamos para essa carta, nós temos um tratamento oferecido por este autor e pelo Espírito Santo de Deus para nos animar e nos dispor novamente para a nossa caminhada de fé, confiando em Cristo Jesus. No capítulo 1 mostra a superioridade da revelação que vem através de Cristo em relação à revelação que veio no Antigo Testamento. Mostra a superioridade de Cristo em relação aos anjos, e ele faz isso também no capítulo 2, mostrando que Cristo é superior aos anjos, e que, portanto, se ele é superior aos anjos, quando os anjos enviaram recados da parte de Deus à igreja, ao povo de Deus, e o povo desobedeceu, Deus os castigou. Imagine agora que Deus manda uma mensagem superior através de Cristo. Se nós não perseverarmos nesta mensagem, nós também seremos disciplinados. Esse é o enfoque principal do capítulo 2. E nós entramos no capítulo 3, e nesta passagem Jesus vai começar a trabalhar através desta carta um ponto importante dentro daquela tensão que estes irmãos estavam vivendo, que é mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés. A figura de Moisés para o judeu é uma figura extremamente importante. Até Cristo, nenhuma outra figura é tão importante quanto a figura de Moisés. Ele é o grande profeta do Antigo Testamento. Ele é o grande homem de Deus, ele é o grande servo de Deus, é o grande líder que estes judeus seguiam. A lei foi dada, segundo eles, por intermédio de anjos a Moisés, e Moisés foi aquele que apresentou a lei ao povo, foi aquele que ensinou a lei ao povo, foi aquele que estabeleceu esta lei de forma escrita para que o povo pudesse viver por ela. E então os judeus tinham na mais alta consideração e na mais alta estima esta figura, este personagem Moisés. E agora o autor vai mostrar que Cristo é superior a Moisés. Portanto, abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo seria trocar aquilo que é superior pelo que é inferior, aquilo que é maior por aquilo que é menor. Portanto, novamente, um retrocesso. Mas há uma temática importante aqui nesses primeiros versículos. Além de mostrar a superioridade de Cristo em relação a Moisés, o autor vai nos exortar a um modelo de vida que vai na contramão do que aqueles cristãos estavam experimentando. Eles estavam experimentando desânimo por causa das perseguições, e eles estavam se sentindo acuados, com medo, com pavor. E então o autor vai exortá-los, e este é o tema da mensagem que está nestes primeiros versículos, para que vivam com ousadia e exultação na esperança de Cristo Jesus. Ou seja, a mensagem de Cristo traz para a igreja um modelo de vida diferente. Este modelo de vida é um modelo em que as pessoas vivem com ousadia, com exultação, por causa da esperança que tem em Cristo. E então, como é que o autor vai apresentar, como ele vai defender, argumentar este ponto conosco?
Vejamos a partir aí do verso 1, ele faz uma pontuação da sua exortação. A exortação é a perseverança. E essa perseverança deve ser com exultação e com ousadia. Por que eu devo perseverar? Esta é a pergunta que ele vai responder aqui. Por que eu devo permanecer firme em Cristo Jesus? E ele vai nos dar alguns itens para que nós também entendamos o que ele está propondo. O primeiro motivo pelo qual eu devo considerar, eu devo trabalhar, eu devo me esforçar para perseverar em Cristo Jesus, está aí no versículo 1, quando ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele começa dizendo o seguinte: eu tenho que perseverar em Cristo Jesus, porque nós todos somos chamados com uma vocação celestial. Ou seja, eu não fui chamado para este mundo, eu não fui chamado para ser estabelecido dentro de uma esfera terrena, dentro de uma esfera de um futuro a respeito desta terra. Eu fui chamado com uma santa vocação, com uma vocação celestial. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: nós não fomos chamados para sermos cidadãos desta terra, nós somos chamados para ser cidadãos da pátria celestial. Isso significa que, apesar de eu viver por muitas tribulações e muitos problemas, e apesar da própria Bíblia mostrar que este mundo não caminha para o melhor, mas caminha para o pior, eu posso permanecer e eu devo permanecer firme em Cristo Jesus, porque a pátria que me foi prometida é uma pátria celeste, nova, transformada, renovada, absolutamente perfeita. Por que eu não posso voltar atrás? Por que eu não posso abandonar esta fé? Porque abandonar essa fé é abandonar a esperança de uma pátria perfeita e celeste por uma pátria terrena, imperfeita e temporal. Nós vivemos aqui, eu não canso de citar isso, nós vivemos aqui 70, 80 anos, e quando passa disso, a Bíblia diz que é apenas canseira e enfado. É muito curto isso. Mas a promessa que nós temos em Cristo Jesus é de uma vida eterna, numa terra completamente nova, numa terra que pode ser classificada como algo celestial. Nós temos da parte de Deus uma promessa de que celebraremos no céu com o Senhor, mas depois este céu pousará sobre esta terra, e a cidade de Deus será estabelecida sobre este mundo completamente renovado, e nós viveremos com o Senhor por toda a eternidade. Por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque esta fé me chama uma vocação celestial, me chama para uma vida eterna. Trocar isso por 70, 80 anos aqui de conforto é uma troca no mínimo tola. Trocar o eterno pelo temporal é um absurdo. E este é o primeiro argumento dele: eu não posso, eu fui chamado para o céu, eu não posso simplesmente abandonar isso por causa de uma questão de conforto temporário, evitando perseguições no meu tempo. Mas há um segundo motivo, aí neste mesmo versículo, ele diz: nós somos santos irmãos. Ele diz, olha, por isso, santos irmãos, que participais dessa mesma vocação. Ou seja, ele está dizendo, nós fazemos parte de uma mesma família. E que família é essa? Não é uma família qualquer. Esta é a família do próprio Deus. Lá em Efésios, quando nós estudamos, e nós estudamos aqui a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios inteira, nós estudamos este texto, e nesse texto nós aprendemos que nós somos eleitos por Deus desde a eternidade, que nós somos comprados com o sangue precioso de Cristo Jesus, que Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, e este Espírito notifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Eu sempre gosto de explicar que quando você trata desse assunto adoção, existe sempre um grande problema no coração de quem é adotado. E o problema, isso está em qualquer livro de psicologia, se você for conversar com um assistente social, ele pode falar sobre isso para você. Que uma das grandes dificuldades de quem é adotado é se sentir parte da família. Deus, ele faz uma obra tão perfeita e tão completa, quando ele nos chama e nos resgata, que ele coloca o próprio Espírito dele dentro do nosso coração, para dizer para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Ele nos inclui dentro da família dele de uma forma perfeita. Quando Cristo morreu na cruz em nosso lugar, nos substituindo naquele pagamento daquela dívida que nós tínhamos monstruosa diante de Deus, impagável por nós, o que Cristo estava fazendo através daquela morte na cruz era nos incluindo através dele na família do seu Pai, na família de Deus. E então o autor está dizendo, santos irmãos, por quê? Porque todos nós fazemos parte, pela fé, de uma mesma família, e essa família é a família de Deus. Você já pode ter tratado Deus com muitos nomes, você pode ter chamado dele de Deus, você pode ter chamado, como alguns fazem por aí, o cara lá de cima, você pode ter chamado Deus de tudo, mas Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Quando ele nos ensina a orar, ele diz, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo, o relacionamento que Deus tem entre você e ele, o relacionamento estabelecido por Deus conosco, é um relacionamento filial, é um relacionamento paternal. Por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque nesta fé eu sou chamado à eternidade como um cidadão da pátria celestial. Nesta fé eu sou feito família de Deus. Eu me torno participante pela graça e pela misericórdia do Senhor desta família. Mas em terceiro lugar, eu tenho aí a partir do versículo, da segunda parte desse versículo primeiro, Jesus Cristo sendo apresentado como o apóstolo de Deus. O que significa apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo é aquele que vai à frente, é aquele que vai anunciar uma verdade que lhe foi dita. E então o que esse texto está dizendo é que Cristo é da parte de Deus o apóstolo. E então há um movimento interessante, porque depois ele diz que ele também é o sumo sacerdote da nossa confissão. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, Jesus Cristo, por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus, o apóstolo de Deus, até nós. E ele também é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Então em Cristo Jesus, estes ofícios extraordinários são juntados. Cristo é aquele que traz a mensagem e o amor e a manifestação da graça do Pai sobre a minha vida, e é aquele que leva a minha confissão, o meu pedido de perdão, a minha admissão de culpa diante do Pai. Este é o grande mediador. Não foi Moisés, e nenhum dos profetas, e nenhum outro homem pode tomar para si este posto, mas isto foi obra de Deus. O seu Filho Jesus é aquele que me representa diante de Deus e representa o Senhor para mim. E então por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque somente na fé em Cristo Jesus, somente no cristianismo você vai encontrar essa confissão. Essa confissão não está presente no judaísmo, mas ela está presente no Evangelho, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote nosso, e ao mesmo tempo ele é o apóstolo enviado por Deus, para nos apresentar a mensagem das boas novas de salvação. Mas ele ainda tem um quarto argumento, por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus, por que eu devo perseverar? Veja, Jesus foi fiel à sua missão. Ou seja, o versículo 3, o versículo 2 diz, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés. Ele vai usar a figura de Moisés, especialmente citando parte de um texto lá de Números, capítulo 12, versículo 7, que fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, cumpriu todo o propósito que foi dado da parte de Deus para ele, como ofício, como tarefa, como missão. E ele está dizendo, assim como Moisés foi fiel em tudo que foi estabelecido para que ele fizesse, Jesus Cristo muito mais. Jesus Cristo é aquele que foi fiel em todas as coisas, de acordo com o que Deus o constituiu. Deus o constituiu para ser apóstolo, trazer uma mensagem de boas novas, ele fez isso. Deus o constituiu como sumo sacerdote, e ao mesmo tempo também como sacrifício eficaz, que purifica-nos dos nossos pecados, e ele fez o quê? Ele cumpriu. Ele mesmo disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Lá no jardim do Getsêmani, em profunda agonia, ele orou ao Pai e disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, fazendo referência ao sacrifício da cruz. Mas contudo que seja feita a tua vontade. Ou seja, este é o servo fiel, que foi fiel na sua missão até o fim. E então até aqui, olhando estes 4 primeiros argumentos, o que o autor está propondo para nós é que nós devemos colocar o nosso foco em Cristo.
Os meus olhos devem estar voltados para Cristo. Ele é o grande motivo. Ele fez tudo dentro deste processo de salvação que envolve a minha vida. E eu devo focar inteiramente nele, não só para crer nas obras dele, mas para imitá-lo em tudo. E se ele foi fiel e não abandonou a tarefa que Deus lhe deu, como eu poderia abandonar a vida que ele me oferece, nesta nova oportunidade que eu tenho, neste segundo recomeço para a minha vida? Eu não posso abandonar a fé. Você que já creu em Cristo Jesus, você não pode abandoná-la. Focar é uma coisa muito difícil para nós. Aliás, tem gente ganhando verdadeiras fortunas, tão somente para treinar pessoas para que tenham foco. Porque ter foco é algo muito difícil. E aliás, talvez nós tenhamos uma facilidade maior para ter foco quando nós estamos em perigo, quando alguma coisa exige muito isso de nós. Caso contrário, a nossa visão, ela se espalha, as nossas direções, elas se tornam múltiplas, e nós nos acomodamos fazendo 1 milhão de coisas, e não fazemos o que é mais importante. Uma vez eu estava em São Paulo com a Cibele, com um problema muito grave na coluna, logo depois do nascimento do Caleb, e ela teve que ser transferida de um hospital numa crise intensa de hérnia de disco, e precisava ser transferida por ambulância de um hospital para outro. E aí eu tinha que ir atrás. E aí eu conversei com o moço da ambulância lá, como é que eu faço, meio que pedindo autorização para segui-lo. Ele falou: você pode me seguir, mas deixa eu te ensinar um truque, porque senão você não vai conseguir. E era horário de pico, era um horário com bastante trânsito. Ele falou assim: você vai olhar só para a lanterna da ambulância, você não olha para o lado, você não olha para o semáforo, você não olha para as outras faixas, você olha somente para a minha lanterna. Porque se você olhar para o lado, você não vai ter coragem de fazer o que eu vou fazer e nem de passar pelos caminhos. Aí você vai levar 2, 3 horas para chegar onde eu vou chegar. E eu falei: rapaz, será que esse negócio dá certo? Mas deu certo, realmente, eu consegui segui-lo. Depois ele até me ofereceu um serviço de motorista de ambulância. Mas realmente você precisa colocar o foco. Teve um momento lá da travessia, que eu comecei a olhar, porque ele cruzou, ele ia cruzar um sinal vermelho. Eu falei: ele vai cruzar, ele vai cruzar, ele vai cruzar. E ele cruzou, e sabe quando você se encolhe esperando a pancada? E eu fui atrás dele e deu certo. Um pisca-alerta ligado. Alguns motoqueiros dizem que o segredo para andar no meio daquelas faixas, entre faixas, que é um espaço muito pequenininho, é você não ficar medindo o espaço para ver se dá para passar entre os retrovisores. Você tem que olhar para o motoqueiro da frente, para a lanterna dele, olha para a lanterna dele e vai. Aonde ele passar, você também passa. Esses são exemplos práticos de foco. O que o autor está fazendo nestes 4 primeiros itens aqui para nós, e vai fazer com os próximos também, é dizer: por que eu não posso abandonar a fé? Por que eu não posso voltar ao judaísmo? Por que nós aqui, ocidentais, no século 21, não podemos abandonar isso que nós recebemos? Porque o que nós temos é grandioso demais, é superior demais, é maravilhoso demais. Mas se eu tirar os olhos de Cristo, eu vou ver tantas coisas, e eu serei atraído por tantas coisas, que eu vou desviar os meus olhos, e eu posso realmente abandonar. Normalmente, quando eu converso com pessoas que se autodenominam desigrejadas, elas vão citar uma quantidade absurda de motivos e de argumentos para abandonar, mas elas nunca vão citar Cristo. E então eu sempre digo para elas: o teu problema não são estes argumentos todos que você me deu, o teu problema é que você tirou os olhos de Cristo. E quando a gente tira os olhos de Cristo, a tendência é que nós realmente desanimemos, porque nós encontramos coisas ruins por todos os lados. Eu não posso tirar os olhos de Cristo. E é isso que o autor está dizendo: Cristo é superior, olhe para Cristo, e você não vai abandonar a fé. Em quinto lugar, ele vai dizer que Jesus é digno de maior glória do que Moisés. Se você olhar a sequência do texto, você vai ver que o autor faz uma comparação. Ele usa uma metáfora de uma casa e do seu comprador, do seu construtor, aquele que se propôs a estabelecer uma casa. Ele vai dizer: olha, quem é maior? O dono da casa, aquele que manda construir? Aquele que constrói? Quem é o maior? Ou aquele que trabalha na construção? Quem é maior? Ele vai dizer: olha, Moisés foi um servo. Moisés foi um servo. Mas Deus, que é o dono da casa, enviou o seu filho para estabelecê-la. Ou seja,
Quem é o responsável por essa obra? Quem é o filho do dono dessa obra? É Jesus Cristo. Casa aqui é a igreja. Casa aqui é uma alusão à igreja. Está dizendo, olha, quem foi Moisés? Moisés foi um servo do Senhor no processo de estabelecimento da sua casa. Mas a casa é do Senhor. Mas aquele que tem a responsabilidade de manter esta casa em pé, de estabelecê-la, é Cristo. Ele é o Criador, Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem veio inaugurar e iniciar a igreja? Cristo, através da sua obra redentora na cruz do Calvário, através da mensagem do Evangelho. Eu não posso considerar Moisés nem igual e nem superior a Cristo, porque ele é apenas um servo dentro desta obra. A metáfora mostra isso. Jesus é o Cristo, é o filho do dono da casa. Ele é aquele que estabelece a casa. Ele é a razão da casa existir. E então por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque Cristo é aquele que é o dono da igreja. É aquele que estabeleceu a igreja, é aquele que sustenta a igreja. Igreja só existe por causa do nome de Cristo. Caso contrário, ela não existiria. Religiões podem existir várias, mas a igreja de Cristo é uma só, e ela só existe porque Cristo a estabeleceu. Não foi Moisés. E então aqueles irmãos estavam ouvindo isso. Mas nós também temos que ouvir, porque muitas vezes nós somos seguidores de donos de igreja e não somos seguidores de Cristo. Quem é maior? Aqueles que trabalham na igreja ou aquele que é o dono da igreja? O dono da igreja é maior. Então não importa se quem trabalha é bom demais ou é ruim demais. Nem você terá em quem trabalha motivo para seguir, e nem você terá em quem trabalha motivo para abandonar, porque quem trabalha é menor do que quem é dono da igreja. Eu devo olhar para Cristo e não para aqueles que trabalham bem ou que trabalham mal. É este o argumento. Por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Por que eu não posso ser um desigrejado? Porque a igreja pertence a Cristo. E eu nunca encontrarei, como eles nunca encontraram, um motivo em Cristo Jesus para abandonar a casa de Deus. Em sexto lugar, por que eu não posso abandonar a fé em Cristo Jesus? Porque Moisés falava das coisas futuras, mas Jesus é o cumprimento delas. Vejam só, versículo 5 diz: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ou seja, todo o trabalho de Moisés foi para anunciar, foi para preparar, foi para estabelecer aquilo que haveria de vir. Tudo que Moisés fazia era um tipo daquilo que Cristo faria. Era uma anunciação profética do que Cristo faria. E então o autor está dizendo: vocês estão trocando aquele que é por aquele que anunciou que havia de vir? Vocês estão trocando Cristo por Moisés? Agora, Moisés falou de quem? Moisés ensinou a respeito de quem? Tudo que Moisés fez com fidelidade ao Senhor foi para anunciar aquele que haveria de vir. Então trocar Cristo por Moisés é trocar aquele que foi anunciado por quem o anunciou. E então para nós hoje isso tem uma aplicação muito profunda, porque o que foi anunciado já veio e já se cumpriu, e então nós temos uma posição em relação àqueles judeus muito privilegiada, porque a história nos dá a condição de olhar para trás e ver tanto Moisés anunciando, quanto o Filho de Deus vindo e estabelecendo o seu ministério, e nós somos fruto desse ministério. E abandonar isso por qualquer outra religião, ou por qualquer ideologia ou filosofia de vida que exista por aí, é uma grande loucura. Em último lugar, quando nós olhamos para esse texto, o autor argumenta conosco, dizendo que nós devemos perseverar e nos encoraja, porque fidelidade é uma exigência nesse reino de Deus. Fidelidade é uma exigência nesta fé a Cristo Jesus. Cristo Jesus não divide sua glória com ninguém, não divide seu povo com ninguém. Cristo Jesus não quer pessoas divididas, bipartidas, cortadas ao meio. Ou seja, quem são aqueles que são verdadeiros adoradores? Perguntaram isso para Jesus.
E Jesus disse: o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Está dizendo aqueles que adoram ao Senhor de todo o coração, aqueles que estão absolutamente voltados para o Senhor. O coração deles não está dividido entre a fé e as riquezas, não está dividido entre fulano e beltrano. O coração deles está em Cristo. Exige-se fidelidade daqueles que realmente creem em Cristo Jesus. Eu não posso crer em Cristo Jesus e crer em Buda. Eu não posso crer em Cristo Jesus e crer em Maomé. Eu não posso crer em Cristo Jesus e crer ao mesmo tempo em todas esses misticismos orientais que são apresentados aqui no nosso país, por exemplo. Eu não posso vir à igreja no domingo e colocar uma pedrinha energizada em cima da minha estante na segunda-feira. Eu não posso vir buscar a Deus na quarta-feira no estudo bíblico e orar e pedir o auxílio do Senhor, e na sexta-feira e participar de uma reunião num centro de macumba ou no espiritismo. Exige-se fidelidade daqueles que servem a Deus. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu sirvo aos outros deuses, mas eu não posso servir a Deus e aos outros ao mesmo tempo. E servir a Deus não é algo que eu devo fazer com pesar ou com tristeza. Nós somos parte da igreja do Senhor, sim. Veja aí, eu quero ler o último versículo com vocês. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. O que está sendo dito? Sabe como eu sei que alguém realmente é parte da igreja de Cristo, é filho de Deus, é um servo verdadeiro do Senhor? Quando existe no coração a exultação por fazer parte desta família. Por que tem exultação? Porque um cristão é alguém que realmente tem consciência do estado precário de perdição em que estava antes de Cristo ter nos alcançado. Se eu não tiver essa consciência, eu não posso nem dizer que eu sou crente. Quando nós fazemos aqui a pública profissão de fé no dia do batismo, uma das afirmações que nós fazemos, nas perguntas que são feitas, é se nós reconhecemos que somos pecadores e que sem Cristo Jesus nós estamos perdidos, sem Deus no mundo. Por que existe exultação no coração de um cristão? Porque ele sabe que não fosse Cristo ter nos achado e nos salvado, de outra sorte nós estaríamos absolutamente perdidos. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, diz que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas pela graça nós somos salvos. Isso não é resultado das obras nossas, mas é um dom de Deus, é um presente do Senhor. Jesus é aquele que produz no nosso coração todas essas transformações, e Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida. Não há maneira de ir para o céu, de ter esperança da glória, se não for através de Cristo Jesus. Por isso o autor está dizendo o seguinte: olha, vocês são casa de Deus, se vocês guardarem firmes a ousadia e a exultação na esperança. Ou seja, como é que eu sei que alguém é crente de verdade? Eu sei porque apesar de tempestades, como nós cantamos, apesar de problemas, apesar de perseguições, como esses irmãos estavam passando, nada pode tirar no meu coração a exultação de saber que ainda que eu viva uma vida precária durante 70, 80 anos aqui, eu sei que está garantida pelo sangue do Cordeiro a minha entrada na eternidade com o Senhor, na pátria celestial, onde as minhas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor, onde eu beberei da água da vida, onde eu me alimentarei da árvore da vida, onde eu terei uma vida eterna, perfeita, absolutamente boa, para todo sempre. Isso é algo que deve produzir no meu coração exultação. E eu escrevi esses dias uma citação dizendo: se isso não produzir exultação no meu coração, não tem nada que produza. Você vai andar como as pessoas andam no mundo, achando que o dia que comprar uma casa vai ficar feliz. Daí vai lá, gasta um maior dinheiro, compra uma casa, entra dentro da casa e está infeliz porque não tem tudo que gostaria de ter de imóveis lá dentro. Aí passa mais alguns anos enchendo de quinquilharia e acha: agora eu vou ficar feliz. E aí descobre: mas eu não tenho uma casa na praia,
E daí luta mais algumas dezenas de anos para conseguir a casa na praia. E vai lá e tem a casa na praia, mas eu não tenho um jet ski. E aí as pessoas andam o tempo inteiro atrás disso. Aí Deus dá um filho, não, eu vou ficar mais feliz se eu tiver 2. E daí você luta, insiste e arruma 2, não, eu vou ficar mais feliz quando tiver 3. Daí alguém vai dizer, o dia que você casar os seus filhos, você vai ser muito feliz. Aí você casa e aí você está infeliz do mesmo jeito. E o que traz felicidade? Nada nessa vida debaixo do sol vai trazer felicidade para você a parte de Cristo Jesus. Porque se a salvação em Cristo Jesus não for motivo suficiente para produzir exultação no seu coração, nada vai te fazer feliz. É isso que o autor está dizendo. Como é que eu sei que você está em Cristo? Eu sei que você está em Cristo quando existe exultação no seu coração. E o motivo da exultação é a esperança da glória. Mas não só exultação, ousadia. O que é ousadia? Vejam só, esses irmãos aqui estavam sendo tentados a abandonar a sua fé em Cristo Jesus. E qual que era a ousadia que eles precisavam? Era a ousadia para dizer, ainda que me tirem tudo, eu não abandono a Cristo. É a ousadia que estava presente na vida de muitos profetas no Antigo Testamento, homens que foram torturados, homens que foram caçados. No capítulo 11 da carta aos Hebreus diz que alguns foram cerrados ao meio, outros foram lançados em cova com os leões, como no caso de Daniel, outros foram colocados na fornalha. E sabe o que havia em comum entre todos eles? Eles diziam, vocês podem me tirar a vida, mas nós não negaremos, nós não abandonaremos o nosso Deus. Porque havia ousadia na vida deles. Estevão, quando estava para ser apedrejado por causa da sua fé em Cristo Jesus, ele pregou um dos sermões mais lindos que existem em toda a Bíblia, e disse para aqueles que estavam prestes a matá-lo, vocês sempre matam os profetas de vocês, mas se vocês quiserem, vocês vão fazer isso, mas vocês não vão calar a minha voz. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele ainda foi capaz de fazer algo extraordinário, algo que é fruto de um coração cheio de amor, de um coração exultante em Cristo Jesus. Ele orou ao Pai e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é gente de ousadia, é gente que não tem medo de dizer as verdades a respeito do Evangelho, não importa se seja oportuno ou se não. Porque a pregação do Evangelho não é para ser pregada só quando é oportuno. A Bíblia diz que esta mensagem deve ser apresentada em tempo oportuno, ou mesmo que não seja em tempo oportuno. E é preciso ousadia para fazer isso. Só tem ousadia para fazer isso quem não está preocupado com o próprio pescoço, mas está tão somente exultando em Cristo, e por isso não está nem um pouco preocupado se vai morrer hoje, ou se vai morrer mês que vem, porque pode dizer como o apóstolo Paulo, para mim morrer é lucro, e viver é Cristo. E então o que este autor está dizendo para aqueles irmãos judeus, e para nós também, foquem em Jesus, coloquem todo o foco de vocês em Cristo. Ele é o motivo para vocês jamais abandonarem a fé, para vocês jamais abandonarem a igreja. Coloquem os olhos em Cristo Jesus, foquem em Cristo Jesus. Ele está dizendo, vivam com ousadia, porque o que vocês receberam de Deus não pode ser conquistado por homem algum, e não pode ser arrancado de vocês de maneira alguma. Podem arrancar teus cabelos, podem arrancar tua pele, como arrancavam no primeiro século, podem te queimar vivo, mas ninguém pode tirar aquilo que Deus te deu. Uma vez que você foi feito família de Deus, ninguém pode mudar isso. E então, viva com ousadia, anuncie com ousadia o Evangelho. Se te perseguirem, diga a verdade que os que te perseguem precisam ouvir. Viva exultante, exultante, viva com alegria, com júbilo. Você já observou quantas vezes a palavra júbilo aparece nos salmos que nós lemos? A palavra júbilo está presente em quase todos os salmos. Por quê? Porque júbilo é uma coisa absolutamente normal no coração de alguém que serve a Deus. É anormal a antipatia, é anormal tristeza, é anormal viver de cara fechada, é anormal viver pessimistamente. Porque quem está em Cristo Jesus tem uma esperança tão gloriosa que é capaz de exultar nos dias bons, mas também nos dias ruins. Meus irmãos, que nós ouçamos esta santa exortação que nos é feita através desta carta nesta noite.
que nós vivamos com ousadia, com exultação, foco em Cristo Jesus, e sirvamos a Ele de todo o coração. E servir a Cristo não é vir aqui quase que de uma forma esotérica, fechar os olhos, mão para cima e ficar cantando coisas para Deus tão somente. Isso é também, mas servir a Deus é ser a mão de Cristo e a boca de Cristo no meio desta multidão de gente perdida, de gente sofrida, de muitas pessoas que estão largadas aí. Nós devemos ser a voz, nós devemos ser a mão, nós devemos ser o braço de Cristo, porque é isso que Cristo ensinou. Quando é que nós vestimos a Cristo? Segundo Mateus capítulo 24, quando nós vestimos um dos seus pequeninos. Quando é que nós alimentamos a Cristo? Quando nós alimentamos um dos pequeninos. Quando é que nós visitamos Cristo? Quando nós visitamos alguém que está preso, ou que está enfermo, ou que está doente. E então o que é servir ao Senhor com santa exultação? É ser a presença real de Cristo, onde quer que Deus nos colocar. Se nós vivermos assim, irmãos, nós não vamos ter tempo para ficar enxergando as dificuldades e os problemas que existem dentro de qualquer igreja. E você não vai ser tensionado a abandonar a fé, por causa de coisas que você vê e que não te agradam. Olhe para Cristo, peça a Deus que encha o seu coração de ousadia e de exultação, por aquilo que Cristo fez por nós. Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Senhor Deus, diante do Senhor nós apresentamos a nossa vida. O Senhor conhece cada um de nós e sabe o que sentimos, pensamos e o que nós temos passado. E, ó Deus, talvez o nosso contexto não seja tão semelhante ao daqueles irmãos judeus do primeiro século, para os quais esta carta foi escrita. Mas certamente nós somos tentados nas mesmas coisas que eles. E então a nossa oração nesta noite é que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, para que nós não abandonemos a fé, mas que nós perseveremos firmes até o fim. Ó Deus, a oração nossa é que nós não vivamos um cristianismo morno, quase sem sentido, por falta de ousadia e de exultação e de esperança. Mas que o Senhor encha o nosso coração de ousadia no Senhor, para anunciarmos, para proclamarmos a nossa confissão e a esperança que temos em Cristo Jesus. Que junto a Deus, com esta proclamação ousada, haja um testemunho que começa com aquilo que nós estampamos do nosso rosto, a exultação e a alegria de saber que somos cidadãos de uma pátria celestial, que fomos comprados com o sangue do Cordeiro, que temos a promessa da eternidade na presença do Senhor. Que, ó Deus, esta exultação produza um impacto na vida das pessoas que nos cercam, para que elas queiram saber também por que nós estamos tão exultantes. E que assim, ó Deus, nós vivamos com ousadia e com exultação na esperança que temos em Cristo Jesus. Esta esperança que é tão preciosa e que foi posta em nós pela ação poderosa do Teu Espírito, que quebrantou o nosso coração e mudou a nossa expectativa. Se alguém aqui nesta noite ainda não sente isso, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, possa, ó Deus, interiorizar estas verdades, quebrantar o coração e convencê-los a respeito desta fé em Cristo Jesus, conforme é apresentada na Tua palavra. Que o Senhor também neste momento nos prepare para a ceia do Senhor, porque ao celebrarmos nesta mesa a morte de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós vamos recordar que Ele morreu em nosso lugar, para que fôssemos, ó Deus, purificados dos nossos pecados. Nós vamos, ó Deus, anunciar que em Cristo Jesus há salvação. Ao participarmos desta mesa, nós vamos adorar ao Senhor e celebrar a comunhão, por fazermos parte da família do Senhor, por sermos todos um só povo. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude a, com fé, com exultação, com ousadia, com um coração absolutamente entregue nas Tuas mãos, nós participemos desta mesa. E, ó Deus, sejamos alimentados pela presença real do Teu Filho em nossa vida, através da obediência a esse sacramento que o próprio Senhor Jesus nos ensinou e ordenou. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nesta hora, é o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus.
Amém.